Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna Giovannini e você está em mais um vídeo da leitura compartilhada de Hereges. E hoje a gente vai falar do capítulo 12, O Paganismo e o Sr. Lowell Dickinson. E aqui o Chesterton vai tocar de novo naquele assunto da humildade, ou seja, mais um pouco sobre virtude cristã. Só que dessa vez ele vai criticar esse tal Dickinson, né, que ele era historiador, ativista político, pacifista, globalista, homossexual assumido e esteve ligado ao grupo de intelectuais e literatos de Bloomsbury. Na ideia geral, o pagão não tem religião. E aí o Chesterton vai falar, na verdade ele tem um monte de religião, né, eles têm vários deuses. E que eles são, assim, dançarinos irresponsáveis, sem leis, ébrios, desobedientes e felizes. Mas ele vai falar que não, os pagãos têm muita responsabilidade, são respeitadores, são sensatos, obedientes civicamente, só que eles têm o pecado do desespero. E aí ele vai falar, né, de como que o paganismo tem coisas muito boas, né, tem virtudes muito sensatas, e que vão ser absorvidas pelo cristianismo, mas que a diferença entre o cristianismo e o paganismo não é o ascetismo, né? Porque essa era a ideia que o Lowell tinha, de que o paganismo tinha aquela ideia do cristão, da pessoa em geral, né? Da pessoa como um todo, aquela felicidade, né? Acho que talvez por causa de atender todos os seus impulsos, né? Mas que, na verdade, não era exatamente isso. A diferença não é essa entre ascetismo e vida feliz. É, na verdade, a diferença das três virtudes teologais. E nessa questão de um vir depois do outro, ele fala, não tem como você comparar cristianismo com paganismo, porque o cristianismo veio depois do paganismo. Eles não estão assim, não é uma opção do mesmo tempo. Então, uma pessoa pagã não tinha a opção de ser cristã. Mas, se o paganismo era mesmo o melhor exemplo de ideal de sociedade, de fé e tudo mais, por que as pessoas deixaram o paganismo para seguir o cristianismo, né? Então, se eles não viram, né? Se o paganismo não continuou até hoje, por que o neopaganismo vai ressuscitar, né, aquele ideal? Na verdade, o que ressuscita o que há de bom no paganismo é o cristianismo. E a gente lembra de novo, né, daquela história da Igreja Católica ter se tornado pagã e tudo mais, e ele fala, mas não tornou pagã, ela pegou o que era bom do paganismo e tudo mais. E ela vai dizer o seguinte, a virtude do paganismo são virtudes muito sensatas, são virtudes razoáveis, são virtudes até assim meio que tristes, né, que é a justiça e a temperança. A justiça, dar ao outro aquilo que é de direito dele. E a temperança é encontrar o limite ali, o limite razoável dos desejos, dos prazeres e tudo mais. E as virtudes teologais, né, que é fé, esperança e caridade, são alegres, são paradoxais, são vivas, né, são irracionais. Olha que coisa, né? O cristianismo diante do paganismo é irracional. A contradição da fé, esperança e da caridade é que as faz serem virtudes. Então, por exemplo, a esperança só é virtude no momento que não se tem esperança. Quando você olha e fala assim, olha, eu tenho certeza que essa situação não tem nem uma escapatória. Aí você vai e tem a virtude da esperança. A caridade, que é quando você ama e defende aquilo que é indefensável, que é miserável, que é decadente, mas você tá lá amando aquilo, aquela pessoa, né, lutando por uma pessoa que não merece, que ninguém dá nada por ela, ela não tem nenhum mérito. E aí não tendo mérito, amando aquilo que não merece nada, é que existe a caridade, é outro paradoxo. E a fé só é uma virtude quando não tem nenhuma razão de ser, né? Por isso que ela é uma virtude, também é outro paradoxo. Já a justiça e a temperança são coisas mais racionais, né? É uma coisa que todo mundo consegue ter. E ele ainda vai falar que fé, esperança e caridade não são vividos no cristianismo de forma correta, e as pessoas de fora acham que a fé é muito paradoxal para se viver, mas que a caridade e a esperança até que fazem sentido. Ele diz, não, gente, toda a esperança e a caridade é tão irracional e paradoxal quanto a fé. Resolvi colocar o capítulo 13 junto com o 12, porque o 13 é muito pequeno. Então, assim, o 13 vai falar
de uma intervenção que a Inglaterra estava fazendo lá na Irlanda. E aí ele começa com um exemplo interessante. Ele fala assim que muitas coisas científicas dos últimos tempos são para, na verdade, tampar ou justificar os erros dos ricos. Sabe aquela questão da cleptomania? Ele vai falar que existe uma mentalidade esquisita de que o escândalo para o rico no banco dos réus é a maior punição que ele poderia receber, mais do que o pobre. E ele fala ao contrário, né? O rico se livra logo desse negócio, o pobre é que precisa da honra para poder viver. Então, um pobre ser preso é muito pior, né? Muito mais danoso do que o rico. E ele vai falar que isso se assemelha à ideia de que a Inglaterra poderia justificar o mal que ela estava fazendo no país da Irlanda por causa das raças, porque eles começaram a falar: os ingleses são celtas e os irlandeses são teutões. E os outros falavam: não, é o contrário. E aí eles queriam justificar essa influência pelos ancestrais deles. E ele fala: pelo amor de Deus, esse negócio, quem que vai medir o quanto de sangue celta tem nos ingleses hoje, quanto de sangue teutão tem nos irlandeses? Gente, os irlandeses é uma nação formada por inúmeras pessoas. Todo mundo que chega na Irlanda e fica, vira irlandês. Não tem esse negócio de um ancestral. Aí ele vai dizer que a diferença entre a espiritualidade e o materialismo, né? Porque o materialismo definiria as nações, as lendas e tudo mais pelos ancestrais. Enquanto que a nacionalidade, na verdade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com espiritualidade, tem a ver com o espírito, né, que envolve essas pessoas na mesma nacionalidade. A nacionalidade para ele é o seguinte, né, puramente psicológica. É o momento em que 5 homens se tornam um sexto. Ele fala isso dos clubes também. Para negar esse conceito de nacionalidade, você tem que negar a verdade psicológica, a verdade espiritual. E é isso que ele fala aqui, que homens fariam tudo para negar isso. E ele tem um poder, né, de inverter tudo. Ele começa dizendo que a Inglaterra tenta se infiltrar ou mudar alguma coisa na Irlanda, e ele fala que, na verdade, a Irlanda é que não precisa, né, jogar esse jogo das raças, porque ela é forte, porque ela é uma nação de fato. Ele fala assim: a Irlanda não tem necessidade de jogar o jogo tolo da ciência das raças. A Irlanda não tem necessidade de fingir ser uma isolada tribo de visionários. Em matéria de visão, a Irlanda é muito mais que uma nação, é uma nação modelo. E aí eu fico pensando no impacto, né, dessas... Quando ele pega uma coisa assim, o pensamento da época dele vira de cabeça para baixo. Ele devia ser amado e odiado ao mesmo tempo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, porque vai ter mais vídeo dessa playlist. Não vou fazer de todos os capítulos. Sinceramente, tem capítulo aqui que eu não consegui captar. E o pessoal lá no grupo do Telegram que me ajuda de vez em quando, e eles mandam uns áudios, uns textos que dão uma clareada. Quem sabe um deles não faz um vídeo aqui, hein? Vou fazer essa proposta pro pessoal lá do Leitura Compartilhada. Então, um abraço, gente, até mais.